Olá pessoal, Shalom a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Hebraico Fácil. Bem, no vídeo de hoje estaremos falando um pouco sobre a história de Shaul, né? Quem foi Shaul? Mais conhecido como Saul, né? Shaul é o rei Saul, né? Estamos falando da mesma pessoa, daquele mesmo jovem a qual foi rejeitado por Deus devido a seus muitos pecados e muitas falhas que acabaram desviando do caminho do Senhor. E vale ressaltar que o grande problema de Saul não foram as falhas, até porque o homem pode falhar. Vemos que o rei Davi, ele falhou algumas vezes também. Porém, uma grande qualidade que Davi tinha e Saul não era exatamente a de se arrepender, né? Essa foi a grande diferença entre Davi e Shaul. Quem foi Shaul? Temos aqui em hebraico, sempre lembrando que da direita para a esquerda. Significado do nome. O nome Shaul significa pedido. Alguns intérpretes sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Elohim, né, o pedido de Deus. Outros personagens bíblicos também aparecem com esse mesmo nome. Um grande exemplo de personagem bíblico, né, que tem o mesmo nome de Shaul é exatamente o apóstolo Paulo, né? Na Bíblia nós vemos que o nome de Paulo ele pode ser tanto Saulo quanto Paulo, né? São de origens, idiomas diferentes. E como a Bíblia no Novo Testamento está escrito no grego koiné, muitos nomes eles se modificam, como é o exemplo do nome de Paulo. Na realidade, o nome de Paulo é Shaul, né? Saul. Então, Saul, Paulo, Saulo. Né? Nós vemos aí a diferença entre idiomas. Da mesma forma que nós formos pegar a Bíblia e ver que o nome da mãe de Jesus não é Maria, mas sim Miriam. Né? Nós vemos no hebraico Maria, Miriam. Mesma forma que o irmão de Jesus, por exemplo, Tiago, na realidade esse nome é Yaakov, né? Yaakov, ou seja, Jacó. E dentre outros nomes também que tem essa diferença do Antigo para o Novo Testamento. Às vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas por que esse nome não é falado mais no Novo Testamento, só no Antigo? Exatamente pelo fato do Antigo Testamento ter sido escrito numa parte em hebraico, né? Ou melhor, na grande parte em hebraico, alguns trechos em aramaico e no Novo Testamento no grego koiné. Um grande exemplo disso é o nome de Jesus e Josué. Né? Josué nós vemos como Yehoshua e Jesus, Yeshua, é o mesmo nome. Né? Dizem que o Ro de Josué e Yehoshua foi perdido nos cativeiros, muitos cativeiros que Israel teve. Então ali perdeu essa parte do Ro do nome e vira Yeshua, né? Porque esse Ro tem letras que fazem parte do tetagrama, que é o nome sagrado de Deus. Então retiraram essa parte do nome e no Novo Testamento já entra como Yeshua, né? Então podemos dizer que tanto o nome de Josué como de Jesus é Yehoshua, tá? Antigo Testamento de Josué é Yehoshua e Jesus também na realidade seria Yehoshua da mesma forma que o significado deles são os mesmos, né? Dando aquele sentido de salvação. Tá, então temos Jesus e Yeshua no Novo Testamento, Josué e Yehoshua e alguns outros nomes. Depois estaremos fazendo um vídeo também falando sobre essas similaridades e diferença dos nomes de cada tempo bíblico, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas, voltando ao assunto, afinal, o nosso vídeo de hoje, o foco é falar sobre Shaul, né? Então, falamos sobre o seu nome. Quem foi Shaul? Sabemos que Shaul foi o primeiro rei de Israel. Né? Ele era filho de quem? De Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Né? Vale ressaltar que Shaul ele foi escolhido como rei de Israel não por Elohim. Né? O Todo-Poderoso, o Eterno, não foi a pessoa que escolheu Shaul. Shaul ele foi escolhido como rei pelo povo de Israel. O povo de Israel ele tinha, né, uma inveja das outras nações, mesmo sabendo que havia um rei todo-poderoso acima, os governando, livrando dos males e dando forças, né, e vitórias nas batalhas. Eles preferiram dar ouvidos e os seus olhos àquilo que eles viam ao redor. Eles viam que, por exemplo, o povo filisteu, o povo dos heveus, dos jebuseus, tinha um rei.
Então eles pensavam, não, nós temos que ser como eles, nós precisamos ser como as outras nações, precisamos de um líder supremo. Mesmo sabendo que naquela época, Deus sendo todo-poderoso, Deus não descia e se mostrava ao povo. Afinal, ele usava alguém, ele usava uma figura, e essa figura utilizada era do profeta Shemuel, né? Então, mas o problema aqui é que Shemuel, ele estava velho. E assim como o sacerdote Eli, né, também naquela época que ele estava velho, ele tinha filhos, por mais que ele fosse um homem de Deus, ele tinha filhos e os filhos dele não serviam a Deus. E agora Shemuel, mesma coisa, foi um grande profeta, um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Porém, talvez não tenha sido um grande pai. Seus filhos também não eram como o seu pai, então nesse momento a nação começa a temer, né? Talvez eles pensassem, mas se Shemuel morrer agora, o que iremos fazer? Será que um de seus filhos vai ser utilizado como um canal de Deus da mesma forma que seu pai está sendo utilizado? Então havia essa dúvida. E devido a esse medo, o povo agora ele toma a frente de Deus e acaba cometendo um dos piores erros que eles poderiam tomar, né? Que foi exatamente pegar com suas próprias mãos algo que Deus não havia designado ao povo, né? Essa foi a pior atitude que o povo de Israel poderia ter tido. Então, Aleph Shemuel 8, vemos que nessa hora os israelitas cometem o pior erro de suas vidas, ao desejarem e pedirem por um rei, rejeitando assim a liderança do Criador. Shemuel advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles recusaram ouvir a Shemuel. Esse foi o grande erro. O grande erro do povo de Israel foi exatamente esse. Shemuel envelhecendo, ameaças nas nações ao redor, os filhos de Shemuel em pecado. Então, no momento de grande aflição, eles acabaram esquecendo do Deus, do soberano de Israel. Eles acabaram esquecendo daquele a qual havia livrado Israel de tantas e tantas batalhas, né? Então, esse foi exatamente o grande problema de Israel. O reinado de Shaul. Não, vamos falar um pouco mais sobre essa parte da escolha do povo, né? Pois o que acontece? Israel nesse momento eles tomam uma atitude, talvez as pessoas possam pensar, mas se Deus era o rei de Israel, será que ele não havia planejado algo, né? Será que Deus gostaria sempre de ser o rei poderoso de Israel, no caso, é o líder, sem ter um líder carnal também, né? Tudo indica que a presença de um rei em Israel não era nada incompatível, né, com a liderança divina. Muito pelo contrário, Deus queria continuar sendo o rei de Israel, porém ele queria que tivesse também um rei carnal, terreno, né? Porém, eles deveriam ser compatíveis. Ou seja, o rei deveria ter os ouvidos apurados, seu coração aberto para Deus. Todo o problema, no entanto, se dá porque os israelitas não quiseram esperar em Deus. Eles instituíram a monarquia naquela época fora do tempo, escolhendo um rei que não estava preparado. Um rei que, ao lado humano, ele era poderoso, bonito, alto, forte, corajoso talvez, mas não tinha nada daquilo, nada das qualidades que agradavam a Deus. Então esse foi o grande problema de Israel. E mesmo sendo advertidos pelo profeta Shemuel, infelizmente o povo ele não quis ouvir. O reinado de Shaul. Em Aleph Shemuel 9, nós vemos que Shaul estava procurando algumas jumentas de seu pai, né? Shaul agora ele tem a notícia de que algumas jumentas de seu pai se perderam. Seu pai pede para que ele vá a encontro dessas jumentas e ele vai, né? Ele vai procurando e nesse momento ele encontra o profeta Shemuel. E agora, quando ele encontra o profeta Shemuel, o rei secretamente o unge na terra de Tzuf, né? O Zuf, dá o recado a Shemuel, fala que Shemuel seria
Samuel fala a Shaul que ele seria o rei, que ele foi escolhido, e tal coisa e tal, ele dá aqueles sinais, Shaul fica meio incrédulo, Samuel fala que ele teria alguns sinais no caminho, dentre eles que ele profetizaria junto com um grupo de profetas, e tudo bem. E aí agora ele é apresentado em Mitzpah, né? Em Aleph Shemuel 9 e 10. E tão logo Saul ele é coroado, é ungido como rei, e ele já mostra sua habilidade como líder, um valoroso guerreiro, né? Quando isso? Exatamente quando o rei Nahash de Amnon, né? Ou seja, Amon, sitiou Yavesh Gilad, tá? E o que Shaul faz agora? Ele lidera o povo, tá? Ou seja, Yavesh Gilad, né? Jabes Gileade. Então, como quando o rei de Amon, né? Nahash, ele sitia Jabes Gileade, Shaul lidera um exército e destrói os amonitas, né? Essa campanha foi linda ao povo. O povo viu um rei à frente, representando a figura divina, né? Aparentemente aos olhos do povo, e Shaul já conquista o coração do povo com essa vitória, né? Além disso, o rei Shaul ele teve inúmeras batalhas contra vários inimigos durante seu reinado, sem dúvida, assim como no reinado de David, né? Os maiores inimigos, ou o maior inimigo de Israel, né, sempre foi o povo filisteu, né? Inclusive, numa dessas batalhas que o rei Shaul vence o povo filisteu, foi exatamente naquela em que David mata o gigante Goliat, né? Ou seja, Israel conquista muitas vitórias sobre o reinado de Shaul. Porém, infelizmente, né, como nós vemos, chega a ser até triste, porque Shaul tinha tudo para ser um dos grandes reis de Israel. Porém, os seus erros eles foram mais do que suficientes para manchar uma história que sem dúvida poderia ser magnífica, né? Mesmo não tendo sido escolhido diretamente por Deus, ele poderia mostrar o seu valor e, de fato, se aproximar mais de Deus e assim aproximar o povo também de Deus. Então, os erros de Shaul, tá? E aqui vamos destacar 3 grandes erros cometidos pelo rei Shaul, tá? Em primeiro lugar, o rei Shaul, ele tentou usurpar o ofício sacerdotal. Tá, ok? Nesse momento, então, antes daquela batalha dos filisteus, Shaul ele se mostra impaciente e tenta oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote, né? Isso se encontra ali no livro de Aleph Shemuel, capítulo 13. Então Shaul toma a iniciativa ali, e quando o profeta Shemuel chega até ele, o rei Shaul ele escuta a profecia, né, de que Deus o havia rejeitado como rei e que o Senhor estava providenciando um homem segundo o seu coração. Nesse momento, talvez não, né? Saul se entristece, ele tenta se pedir perdão, mas infelizmente aquele erro de Shaul, de Shaul, né? Ele foi algo de fato infantil, né? Até porque Deus já havia se mostrado na vida de Israel, né? Os guardando, e agora nesse momento ele poderia ter esperado um pouco, mas ele prefere tomar a frente e fazer aquilo que não poderia ser feito por ninguém senão os sacerdotes, tá? Então, esse foi o primeiro erro de Shaul. Segundo erro, ele desobedeceu ao Senhor quando desprezou a ordem divina para destruir todos os Amaleque, né? Ou seja, todos os amalequitas. Shaul, ele poupa a vida do rei Agag, bem como, se não me falha a memória, daqueles animais do povo. E o mais engraçado disso é que Shaul ele poupa aqueles animais e fala que não, eu poupei porque eu vou sacrificar tudo ao Senhor. E naquela ocasião, mais uma vez, o rei Shaul ele escuta a repreensão de Elohim através do profeta Shemuel. E foi exatamente nesse episódio, né, que Shemuel ele proferiu as conhecidas palavras que todo cristão conhece hoje em dia, pelo menos esse trecho. Pode não lembrar de onde vem, mas sabe que está na Bíblia, que é exatamente aquela frase de que é melhor obedecer do que sacrificar.
né? Que Deus prefere a obediência do que um sacrifício. Nada melhor do que uma obediência simples ao invés de um sacrifício robusto, né? Por exemplo, Shaul, ele deu a desculpa de que ele, por exemplo, ele deixou de matar 1 milhão de animais, só um exemplo, sendo que Deus falou, Shaul, mate todos e tudo, tá? Invadiu lá, mate o rei, mate os cidadãos, mate todo esse povo pecaminoso, povo obscuro, mate seus animais também. Mas Shaul prefere poupar a vida dessas pessoas, poupar os animais e dar desculpa de que ele haveria de sacrificar ao Senhor, sendo que não era isso que o Senhor queria. Terceiro, ele procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Shemuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes da grande batalha de sua vida, né? De fato, foi aqui onde ele morre, né? E nesse tempo, o profeta Shemuel já estava morto, ou seja, Shaul não tinha quem consultar. Ele já havia dado o decreto de que também, ou melhor, ele já estava decretando com a sua vida toda a falência. Já estava abrindo mão de muitas coisas, deixando o pecado entrar, ele mesmo levando o povo a pecar. E nesse momento, quando ele ouve, né, tem um conhecimento de que os filisteus viriam ao encontro, a nação inimiga iria atacá-los, teria uma guerra, e ele, sem a orientação de Deus, ele tenta ir atrás de uma feiticeira exatamente para tentar trazer, né, de uma forma bem ocultista, bem espiritista, o espírito de Shemuel, né? E o rei Saul, nesse momento, Shaul, ele confirmou sua terrível condição, né, como rei. Ao procurar essa feiticeira, ele mostrava que ele estava desesperado, desequilibrado e sem nenhuma confiança mais no Deus de Israel. A morte de Shaul, né? Ao final do reinado de Shaul, nós vemos um reinado trágico, melancólico e depressivo, né? Cada vez mais Shaul se afastando de Deus, inclusive ele perdendo características, né? Por mais que ele não fosse um homem de fato escolhido por Deus, assim como foi Davi, mas ele tinha qualidade. Afinal, se ele não tivesse, o Senhor não teria nem dado oportunidade a ele. É aquilo, como eu falei no início. Shaul não foi escolhido a dedo por Deus, mas Elohim estava dando uma chance a Shaul de mostrar o seu valor. Mesmo ele sendo conhecedor do passado, presente e futuro, né, ele dava essa chance a Shaul. E, infelizmente, ele perdeu as características que são faladas no início, de homem forte, robusto, que se diferenciava dos outros, corajoso, e agora se tornando um homem depressivo, medroso e perturbado, né? Vale ressaltar que no livro de Shemuel, quando Davi ele é ungido como rei, no mesmo instante em que ele é ungido como rei, o Espírito do Senhor que estava sobre Shaul vai para Davi e um espírito mau da parte do Senhor começa a habitar no corpo de Shaul e o atormentava. E é exatamente nesse momento que Davi ele é escolhido para acalmá-lo. Então, sempre que aquele espírito vinha sobre a vida, né, de Shaul, Davi tocava aquela harpa e Shaul ficava mais tranquilo, mais manso. Mas, infelizmente, sabemos que, mesmo com a boa vontade de Davi, Shaul tentou matá-lo por inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes tentou executar Davi. Além disso, Shaul ele executa a linhagem dos sacerdotes. Então, é aquilo. Foi trágico, né? O final de Shaul foi trágico. E agora nós vemos a morte, né? Estamos agora no Monte Gilboa, aonde Saul, e Jonathan, Abinadab e Malquishua, né? Ou seja, Shaul e seus 3 filhos. Os 3 filhos dele foram para a batalha junto com ele e morreram. Dentre eles, Jonathan, né, um grande amigo de David, temendo ser capturado pelo exército adversário nesse momento, Shaul ele se lança sobre
a sua própria espada. Né? Mais um ato de covardia dele. E no outro dia, quando os filisteus eles começam a recolher os despojos dos mortos, né, reconhecer os cadáveres, eles encontram o corpo de Shaul. E quando eles encontram o corpo de Shaul, o que eles fazem é cortar a sua cabeça e pendurar em um muro, né, ou seja, simbolizando a vergonha pública. Nesse momento, o povo de Israel está acabado, entre aspas, né? Perdeu aquela guerra, perdeu seus reis e perdeu o seu príncipe. Ou seja, o reinado de Shaul foi tão ruim, mas tão ruim que não sobrou nenhum príncipe, né? No caso, ninguém para dar continuidade, vamos dizer assim, né? Aquela linhagem, né? No caso, vendo como um rei está no topo, ele morreu, vai herdar o seu príncipe, né? Aqueles que estavam na linhagem, ali os primeiros, né, os valentes que estavam na guerra, todos morreram. Então, infelizmente, essa é a história de Shaul, né? Um homem que teve tudo para ser abençoado, tudo para abençoar vidas, tudo para mudar a história de uma nação, mas que, infelizmente, devido a seus muitos erros e a falta de arrependimento no coração, ele acabou tendo esse trágico fim que nós vimos neste vídeo de hoje. Tudo bem? Então, agradeço a vocês que nos acompanharam até esse momento. Antes de terminar esse vídeo, se você que gostou desse vídeo, tem gostado dos vídeos do nosso canal, você pode estar curtindo esse vídeo, estar se inscrevendo em nosso canal. E também vou deixar no link do nosso vídeo na descrição um link, tá, de um curso de hebraico para você que deseja se aprofundar no hebraico, poder ler em hebraico, orar em hebraico, de fato falar com Deus no idioma do povo escolhido por ele. Só você clicar lá, dar uma olhada no vídeo, dar uma olhada no curso e nos vemos no próximo vídeo, ok? Então, Lehitraot, Shalom a todos.